pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Dalto, sou professor de Geografia do Brasil aqui no cursinho. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade número 11, né, da parte número 2. E vamos dar o encerramento sobre o tema dos domínios morfoclimáticos, né? Que foi desenvolvido pelo Aziz Absaber, como nós vimos na última aula. Vocês estão reparando, né, que esse conteúdo é uma grande revisão de toda a matéria que a gente já viu, né, sobre clima, meio ambiente, relevo, hidrografia também, né? Porque os domínios morfoclimáticos, eles foram desenvolvidos a partir dessas características, principalmente por Aziz Absaber. Nesta aula também vocês vão ver que é uma grande revisão do que a gente já viu, uma continuidade, né? Nós vamos terminar este conteúdo porque na próxima aula nós vamos começar a nossa unidade número 12 falando sobre fontes de energia. Quais são as fontes de energias presentes no território brasileiro? Antes de a gente começar a nossa última aula da nossa unidade número 11, vamos ver agora os principais assuntos que nós vimos na aula passada. Bom, nós falamos na aula passada, pessoal, sobre o domínio morfoclimático amazônico, o cerrado e mares de morros, né? Então, o amazônico, nós vimos que ele é o quê? Tem um solo chamado latossolo, que é formado em grande parte por material mineral, e nós temos também os argissolos, que apresentam uma separação bastante nítida relativamente a horizontes das cores, né? Você lembra lá quando a gente viu nossa aula sobre geologia, nós vimos sobre as camadas do solo? Lembre-se que ele tem aquelas cores e cada cor ela tem suas características e um nome específico. E no caso aqui sobre os domínios morfoclimáticos amazônicos, nós temos os argissolos. Sobre o cerrado, o solo do cerrado é tipicamente avermelhado e pode ser arenoso ou argiloso, depende a sua localização, né? A vegetação consiste majoritariamente em arbustos e árvores baixas. Lembre-se, no cerrado nós não temos uma característica gerais, podemos ter sim pontos específicos de vegetações um pouco mais altas. Mas as suas características gerais, pessoal, a vegetação ela é arbusta e também baixas. Os troncos ele tem cascas bastante grossas e aparência retorcida. E as folhas costumam ser ásperas também, pela localização onde que elas estão, né? Ou seja, é uma adaptação da vegetação pela sua localidade. E o último, né, que nós vimos na aula passada é o mares de morros. Os solos são de elevada profundidade. Também ela é também uma característica sobre os manguezais, as restingas, as matas pluviais de planícies e de encostas. Então, essas são algumas das características que nós vimos na aula passada, mas nós também temos algumas outras sobre vegetação, coloquei também algumas espécies de animais que vivem naquelas localidades, temos a hidrografia, temos as características do solo, foi o que o principal pontos que eu trouxe aqui para vocês, porque eu creio que possa mais aparecer no vestibular. Por quê? Pelas questões das queimadas, né? As queimadas, além de nós estarmos destruindo a vegetação, a biodiversidade, o fogo, que é uma alta temperatura, ela também acaba prejudicando a qualidade do solo. Bom, na aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos terminar esse assunto, como eu falei no começo dessa aula, né? Vamos ver sobre a caatinga, nós vamos ver sobre araucária, domínios de pradaria, existe um outro nome que eu vou deixar para vocês ficarem curiosos lá no final da nossa aula, quando eu falar sobre esse tópico. E as faixas de transição. Onde que estão essas faixas de transição, né? Aí eu deixei aqui para ficar mais fácil para vocês estarem se localizando na apostila, está na página 190 e 191. Lembre-se de fazer exercícios da apostila e exercícios propostos também.
E como é de costume, pessoal, eu deixarei um resumo de toda a nossa aula, vamos fazer um exercício resolvido no final da aula e também deixarei exercícios propostos lá na sala do Class e também deixarei o link para vocês aqui na descrição do nosso vídeo. Tá bom? Então, vocês vão ver também que é um resumo de todo o conteúdo, como mesmo eu já disse, vários assuntos vocês vão acabar achando que são repetidos, mas é porque os domínios morfoclimáticos eles foram caracterizados, eles foram construídos a partir de algumas características já existentes. Tá bom? Então vai ser uma aula um pouquinho mais curta, mas é bom para vocês estarem vendo, porque pode aparecer na prova do vestibular, do Enem, enfim, qualquer prova que vocês possam estar fazendo sobre este conteúdo. Então, dando início à nossa aula de hoje, né, vamos falar sobre o domínio morfoclimático da caatinga. Quais são as principais características? Lembrando, algumas outras características vocês têm também lá na apostila de vocês, tá bom? Então, faça a leitura da apostila e assiste essa aula, porque é uma complementação. A aula para a apostila e a apostila para a aula, tá bom? Então, são assuntos casados, tá bom? Então, a caatinga, ela tem uma transição no agreste nordestino, né? Então, ela está se localizado lá no agreste, não esqueça isso, tá bom? O solo costuma ser pedregoso e ralo. Por que, professor, tem essas características? Principalmente pela falta de o quê? De água no solo, né? Nós temos muita pouca precipitação de chuvas nessas localidades, o que faz o solo ser um pouco mais pobre, ser mais pedregoso. Lembre-se, pedregoso vem de pedra, pessoal. E também ralo, né? Não temos grandes profundidades, pela falta principalmente de precipitações lá naquelas localidades. A vegetação, ela é composta por plantas espinhosas, como os cactos, né? Que quando a gente fala sobre agreste, até mesmo algumas novelas que já teve, filmes, seriados, quando eles gravam naquelas localidades, vocês podem ver que aparece muitas vezes os cactos, né? Quando nós vemos os cactos, às vezes pode ser uma flor, né? Que às vezes a gente acaba plantando nas nossas casas, em vasos, né? Tem alguns cactos, né? Que a gente acaba trazendo, né? Como uma flor qualquer, né? Que tem pessoas que gostam, daí no caso. Os cactos, por muitas vezes, a gente acaba lembrando dessa região mesmo. Então, sempre guarde, tá bom? Caatinga, sua principal vegetação é os cactos. Que é o que, pessoal? A vegetação, ela tem umas espécies de arbustivas e também herbáceas também. Então, entre as características gerais de toda a vegetação da caatinga, nós temos arbustivas e as herbáceas, tá bem? As transposições dos rios costumam ser a principal solução apontada para resolver os problemas das secas, como teve a transposição do rio São Francisco, né, que já está na sua finalização. Alguns canais já estão ativos, né, já estão funcionando, outros ainda falta, às vezes, terminar as obras. E a transposição dos rios, como mesmo coloquei, eles são umas grandes soluções para resolver entre partes os problemas da seca. Sabemos que os problemas da seca naquela localidade não será resolvida na sua totalidade, mas sim em partes, né? E a transposição do Rio São Francisco, né, pessoal, teve bastantes debates, teve bastantes questões jurídicas, né? Se iria resolver ou não, se o dinheiro investido seria mesmo resolvido, né? Se iria resolver essa questão, né? Até mesmo o Rio São Francisco, uma das suas grandes fontes, além da eletricidade, né, que temos algumas usinas hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco, ele é utilizado para a irrigação, principalmente de frutas. Quando vocês forem ao supermercado, vocês forem comprar algumas frutas, principalmente manga, melancia, melão, essas frutas mais típicas que necessitam de áreas mais quentes, vocês vão ver, pessoal, que ela vem principalmente da região Nordeste. Mas lá se colhe principalmente essas frutas graças aos processos de irrigação que eles utilizam, principalmente do Rio São Francisco.
A atividade agrícola nessa região leva durante muito tempo ao êxodo rural, ou seja, o êxodo rural, pessoal, ele teve sua intensificação, principalmente agora se tratando da região da Caatinga, né? Porque as pessoas saíram daquela localidade principalmente porque os governos não conseguem solucionar aqueles problemas das faltas de águas daquelas localidades. Hoje em dia, nós temos algumas soluções tecnológicas que já estão presentes em grandes partes do mundo, né? Mas, infelizmente, lá não se resolveu. Por exemplo, em Israel, nós temos grandes partes do país, é muito seco, mas eles utilizam de tecnologia, daí no caso, que traz água, daí no caso, de outras localidades, fazem o tratamento dessas águas e é utilizado para a irrigação, o consumo próprio também, para as outras finalidades. Então, tecnologia existe. O problema é que falta políticas públicas, né? São elementos característicos da vegetação da caatinga, daí no caso que é muito importante também. Pequena quantidade de folhas, porque nós sabemos lá que falta muita precipitação de água, né? O que a chuva, ela é muito pequena. Existem algumas localidades que a precipitação média anual, pessoal, é de 200 a 500 milímetros. Aqui na nossa região, 200 milímetros para nós, que no mês passado nós tivemos, né, mês passado que eu me refiro, é o mês de outubro, nós tivemos aqui na região aqui norte do Paraná, praticamente 280 milímetros. Olha só, um mês para nós aqui é 280 milímetros. Lá para eles, na região da Caatinga, pessoal, 200 a 500 milímetros é anual, ou seja, é muita pouca precipitação para as altas temperaturas naquelas localidades, né? Por quê? Temos muita evaporação, né, de água, né? O que faz o solo ser pedregoso e ralo. Então, os troncos, eles são retorcidos e muitos resistentes. Grande quantidade de espinhos, como falei, os cactos, caules grossos e raízes profundas, porque as plantas se adaptam àquela localidade, né, pessoal? Então, são plantas que se adaptaram ao longo do tempo, que sabemos que a questão, da seca na região Nordeste, ela é o quê? Histórica. Desde a nossa colonização, já existia relatos que existiam naquelas localidades áreas muito secas, né? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, que explica muito bem o que eu disse sobre as características. Aqui nós temos uma imagem de cacto, daí no caso, ó, vocês podem estar vendo que tem espinhos. E também nós temos a vegetação, olha só, sem folhas também, é uma característica. E o solo, pessoal, vocês podem ver que ele é pedregoso, né? Olha só, bem diferente aqui da região norte aqui do Paraná, onde que a maioria de vocês estão, né? Que aqui o solo ele é argiloso, né? Então ele é bem diferente, né? Então essas é umas imagens que possa aparecer na prova de vocês e eles pedirem as características dessa região. Então vocês vão ter que identificar qual é a região e apontar as características. E aqui, como na última aula, eu vou trazer para vocês, durante esses próximos tópicos, né, os mapas que possam aparecer na sua prova e aonde que estão localizados, como, por exemplo, a Caatinga. Então, a Caatinga que a gente vai olhar na nossa legenda do nosso mapa, ela está com esse laranja mais escuro, olha só. Pega toda essa localidade, deixa eu trocar só de cor aqui, para ficar mais fácil. Então, ela pega toda essa localidade aqui, ó, da região Nordeste. E olha só, aqui ó, o mapa desenvolvido pelo Aziz Absaber, também, ó, ele é praticamente igual, né? Mudou muita pouca coisa. Ó, a Caatinga, ó, ela se localiza nessas localizados. Olha só, e a Caatinga tá aqui, ó, domínio da Caatinga. Tá bom, pessoal? Então, essas são as principais características.
Vamos agora para domínio morfoclimático sobre a araucária. Ela é mais simples, né? Mais localizadas e mais fácil para vocês entenderem, porque vocês estão, na maioria de vocês, aqui no estado do Paraná. Então é mais tranquilo vocês identificar as características sobre as araucárias, né? Então ela apresenta o clima subtropical principalmente, tá bom? Pode aparecer alguns outros, alta pluviosidade e invernos relativamente brandos. Por quê? Nós temos que temperaturas, nós temos o que? Amplitude térmica elevada nessas localidades. Ocupa áreas dos planaltos, seu solo é muito diversificado. Por quê, pessoal? Ela está o quê? Em Santa Catarina, também nós temos aqui no estado do Paraná, e algumas localidades, principalmente as áreas mais elevadas, que são as altitudes maiores, principalmente de Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Então, ela é bem diversificada, tá bom? A mata da araucária, ela pode ser também conhecida, ela pode aparecer na sua prova como mata dos pinhais também. Então fica muito atento, pessoal. Às vezes a gente coloca um termo específico aqui na aula aqui de vocês, ou está na sua também apostila, mas pode aparecer também alguns outros termos que significam a mesma coisa, tá bom? Então, vocês têm que estar identificando. Como nesse caso aqui, araucária e mata dos pinhais é a mesma coisa. Ela resta apenas 3% da sua área original. Por quê, pessoal? Lembre-se do processo de colonização. Lembre-se por que eles desmataram a araucária e o que eles fizeram com a madeira, né? Construíram casas e também, né, pessoal, grande exportação, além também da construção de móveis também, né? Lembre-se disso também. Então, foi devido à instalação de indústrias, agropecuária, sua expansão da agropecuária, desmataram aquelas localidades para se produzir soja, milho, feijão, o café também, dependendo das localidades, enfim, os produtos agropecuários também, além de instalação de indústrias. E a extração de madeira, como mesmo eu já falei, sem a reposição, ou seja, foram lá, desmataram, mas não plantaram novamente as matas, né? Utilizaram aquela madeira para fins principalmente industriais. A araucária é uma espécie de espinho, né? Ou seja, é um pinho mesmo, né? A gente sempre, eu falei em algumas aulas anteriores que a araucária, pessoal, ela lembra muito a árvore de Natal. Lembre-se, a araucária, lembre-se do pinheiro, tá bom? Ou seja, ela é uma espécie conífera, porque ela apresenta espinho, pinheiro. Lembre-se, árvore de Natal. Vai lembrar do quê? Da araucária ou da mata dos pinhais, tá bom? Essa vegetação ocorre também em algumas partes mais elevadas da região sudeste, como eu falei, principalmente os pontos de altitudes maiores do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês algumas imagens da araucária. Quem for fazer o vestibular da UEL e quem passar no vestibular da UEL, vocês vão perceber que existe araucária no campus universitário da Universidade Estadual de Londrina, aqui no estado do Paraná, né? Então, para nós que estamos aqui na região aqui do Paraná, ou até mesmo sul aqui de São Paulo, para nós essas imagens, para nós é um pouco mais comum, para a gente estar vendo, e é mais fácil da gente estar relacionando, né, quando se fala de mata de araucária, né? Sua localização, vamos ver aqui nos dois mapas também. Vamos tentar achar aqui, ó, mata das araucárias. É esse roxinho aqui, olha só. Está sobre o estado do Paraná, parte de Santa Catarina e muito pouco sobre Rio Grande do Sul. Por que eu não falei sobre o Rio Grande do Sul? Que alguns livros eles não citam mais o estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Mas alguns mapas eles trazem também, então não está errado também. E aqui a mata da araucária, né, pessoal? Aqui, de acordo com o domínio morfoclimático desenvolvido pelo Aziz Absaber, está aqui, ó, pessoal, mais na região leste da região sul do país. Mas como mesmo eu disse, em alguns livros mais recentes, que isso pode aparecer na sua prova, existe também sobre o estado do Rio de Janeiro,
Minas Gerais, mas lembrando-se, são as áreas mais altas, tá bom? E o domínio de pradaria, pessoal. Esse daqui, às vezes, ele acaba aparecendo alguns outros termos, né, pessoal? Então, ele é conhecido como pampas também. Geralmente, na prova de vocês, ela vai aparecer como pampas, mas pode aparecer também como domínio de pradaria. Por que eu trouxe, então, esse domínio de pradaria? Porque Aziz Absaber colocou este nome. Então, é muito bom a gente gravar os nomes específicos como foi desenvolvidos naquela época, tá bom? Então, ele está localizado na região sul do Brasil, ocupa uma vegetação rasteira. Então, uma vegetação rasteira, bem diferente do que nós estamos vendo até a aula de hoje, tanto na aula passada como nessa aula também. Predomina-se neste domínio o clima subtropical, com temperaturas médias anual baixa. Por que baixa? Porque está lá no extremo sul do Brasil. Relevo baixo com suaves ondulações, ou seja, coxilhas. Pode aparecer também esse nome. Então, coxilhas é porque tem suaves ondulações, tá bom? Os principais agentes de degradação é a agricultura e a pastagem, ou seja, como nós temos uma vegetação rasteira, pessoal, então eles utilizam muito principalmente para a produção pecuária, né? Ou seja, gado principalmente, né? É muito utilizado isso. Ou também como é mais fácil para eles fazerem o desmatamento, porque é uma vegetação rasteira, eles retiram aquela vegetação rasteira e utilizam-se para a agricultura, né? Todos eles pertencem, ou seja, o domínio da pradaria ou também o pampas, ele determina, né? Ele pertence, perdão, à bacia do Uruguai, tá bom? Então, a bacia do Uruguai, ele está presente no domínio da pradaria, perdão, e dos pampas, né? O solo das pradarias geralmente é profundo, com cor escura, principalmente, tá? Então é bem diferente aqui do norte do Paraná, que é conhecido como terra roxa. Lá não, lá geralmente a cor é mais escura, praticamente quase uma cor preta, tá bom? No que diz respeito à vegetação, as pradarias são cobertas por espécies de herbáceas rasteiras, como eu já disse algumas vezes, com altura que costuma variar entre 10 a 50 centímetros, ou seja, geralmente é deste tamanho, um pouquinho mais. Por isso que se lembre-se, é uma vegetação rasteira. Nós não temos grandes árvores, grandes vegetações de altas alturas, né? Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês estarem vendo sobre o domínio da pradaria, daí no caso, vocês podem ver que ela é bem baixa mesmo, olha só. Nós temos poucas vegetações mais altas, mas ela é bem localizada. Não é que foi desmatado essas localidades, é uma característica da região mesmo, tá bom? Então vocês podem ver, olha só, esse daqui, pessoal, ó, que eu peguei a imagem, ó, isso daqui é uma cerca, isso daqui, ó, é uma cerca que provavelmente existe a produção da pecuária, ou seja, os gados, né? Ou seja, já cercaram essa área aqui para ter a produção de gado, daí no caso. Por isso que é muito utilizado, principalmente em toda a produção agropecuária e também sobre a agricultura, né? Como mesmo eu disse, é mais fácil para eles estarem desmatando essas áreas para eles estarem fazendo o cultivo. Pode ser de soja, né? No caso de trigo principalmente, né, pessoal? Porque ele se adapta às baixas temperaturas. E onde que está as pradarias? É este amarelo aqui, ó lá. Aqui nós temos o mapa aqui do Brasil e ele está localizado no extremo sul do Brasil, né? Principalmente a região oeste e sul do Rio Grande do Sul. E também o mapa desenvolvido por Aziz Absaber também, ó, ele mostra a mesma coisa, ó, pradarias está no extremo sul do país. Por isso que eu coloquei o nome, domínio de pradaria, tá bom? E não de pampas, porque o nome de pampas, ele foi, pessoal, desenvolvido, ele foi criado, este termo,
posterior. E o correto é a gente usar os termos que Aziz Absaber ele acabou criando naquela época, né? Desenvolvendo naquela época, porque são esses termos que aparecem na sua prova. E por último, encerrando já toda essa parte sobre domínios morfoclimáticos, vamos falar das faixas de transição. O que são faixas de transição e onde que elas estão localizadas? Primeiro, vamos falar sobre as matas dos cocais, ou seja, ela está nos estados do Piauí e do Maranhão, com a presença de vegetação carnauba e babaçu. Babaçu é um termo mais comum, né, que a gente já ouviu várias vezes, né? Onde que está localizado a Mata dos Cocais, pessoal? Está entre os domínios morfoclimáticos da Caatinga, a leste, com clima semiárido, lembra? Caatinga, clima semiárido. Do Cerrado ao sul, com clima tropical típico ou semiúmido, e amazônico a oeste, do clima equatorial, né? Ou seja, da floresta amazônica. Então, essa é a localização da Mata dos Cocais. O relevo dessa faixa é formado por planaltos, principalmente, chapadas da bacia da Parnaíba, destacando-se nessa área o rio da Parnaíba, que além de dividir os dois estados, apresenta a foz em delta, né? Então, o rio da Parnaíba é muito importante para o estado do Piauí, e do Maranhão também. Então, é aí que está localizado as características sobre as matas dos cocais. E os dois últimos é o agreste, que apresenta como importante área de transição a mata da zona, né, da zona da mata, a leste, com clima tropical litorâneo úmido, e a mata tropical atlântica, e o sertão a oeste, com a presença do domínio da Caatinga. O relevo é marcado pela presença do Planalto da Borborema, né, que é muito famoso, né? Várias pessoas vão viajar para aquelas localidades, pessoal, porque é muito bonito, né? Ou seja, existe muita presença de turistas, né, visitando todas essas localidades. E o complexo do Pantanal, pessoal, ele é também considerado, de acordo com Aziz Absaber, uma faixa de transição, né? O Pantanal a gente já viu já nas nossas aulas anteriores, né? As suas características, mas é muito importante a gente falar que o complexo do Pantanal, ou seja, o Pantanal mesmo dito, ele pertence, segundo Aziz Absaber, nas faixas de transição. Ou seja, o seu relevo ele é de planície, que sofre inundações periódicas, principalmente nos períodos de chuvas, né, que no caso é o verão. A sua formação ele é recente, então o complexo do Pantanal, a sua formação é recente do período quaternário da era Cenozoica. Tem alguma dúvida sobre esses termos, o que significa? Só vocês estarem voltando na aula sobre geologia do Brasil, tá bom? A vegetação é complexa, formada por diversas espécies, entre elas o cerrado, florestas, campos, palmáceas, xeromórficas, hidrólifas e outras correspondentes ao mosaico do botânico, né? Por muitas vezes, esses termos não vai aparecer na sua prova. Às vezes, o que vai aparecer na sua prova é que se o complexo do Pantanal ou o Pantanal, ele pode ser chamado também de mosaico botânico. Sim, pode ser chamado também. Por que que ele pode ser chamado? Porque nós temos vários tipos de vegetação numa determinada área, né? Ou seja, são vegetações mistas, graças às suas inundações periódicas também. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma imagem, né, da faixa de transição, daí no caso, vocês podem ver que é muito nítido, pessoal, como nós temos a distinção de duas grandes áreas, né? Ou seja, essa área aqui que está mais, essa gramínea, né,
que nós vimos agora há pouco, ela não foi desmatada. É característica específica, ou seja, olha só, vocês podem ver que é uma área de transição mesmo, olha só. É praticamente uma divisão entre uma vegetação com as suas características com uma outra vegetação. Por isso que nós chamamos de faixas de transição. Nem sempre as faixas de transição elas são dessa forma, bem dividida. Às vezes ela pode estar mudando, né, diminuindo a característica de uma vegetação e começando outra aos poucos, que por muitas vezes a gente não percebe, né? E é também considerado uma faixa de transição. Então aqui as faixas de transição, eu coloquei para vocês dois tipos de mapas, um bem específico que possa aparecer na sua prova, onde nós temos as matas dos cocais, que é a letra A, ó, onde que ela está localizado, entre Piauí e Maranhão. Depois nós temos o Agreste também, nordestino, olha só onde que eles estão localizados também. E também nós temos o complexo do Pantanal Mato Grossense, né? Ou conhecido como Pantanal, mas geralmente na sua prova vai aparecer Pantanal Mato Grossense, porque este é o termo oficial, tá bom? E está localizado, pessoal, nessa outra área aqui, na letra C, que pega Mato Grosso do Sul e alguns outros países da América do Sul. Então, resumindo a nossa aula, nós vimos hoje sobre a Caatinga, a Araucária, o domínio da pradaria e as faixas de transição. Quais são os pontos principais da Caatinga? Os regimes de chuvas elas são irregulares, predominância do clima semiárido, relevo de depressões, sertanejo também possa aparecer na sua prova, do São Francisco, né? Lembre-se da transposição do Rio São Francisco, solo férteis, porém não temos como ter uma agricultura muito fortificada naquelas localidades, porque nós temos baixas precipitações de chuva. Outras com coberturas com baixo teor de nutrientes e pedregosas, né? Ou seja, temos grandes variedades de solos, né? Dependendo da localidade sobre a Caatinga. E apresenta espécies de baixo e médio porte, né? A caducifólias. A araucária ocorre nas áreas de clima subtropicais com solo elevado de grau de fertilidade. Lembre-se, a terra roxa principalmente, terrenos elevados que formam os planaltos e chapadas. O domínio de pradaria, clima subtropical com temperaturas amenas e frias. Por quê, pessoal? Nós estamos lá no sul do Rio Grande do Sul. Essas características sobre o domínio das pradarias. Relevo dessa região recebe o nome de coxilha, que eu já falei para vocês também. Característico por feições suavemente onduladas e planas. E por último, como nós vimos, as faixas de transição. Nós temos as matas dos cocais, que está entre os domínios do Cerrado e a Caatinga e o Amazônico. O Agreste, entre os domínios da Caatinga e os mares de morros, ou seja, da zona da mata. E o Pantanal, entre os domínios amazônico, Cerrado, além da Bolívia, Argentina e Paraguai, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco sobre os países, né, da América do Sul também. Temos uma questão aqui do Enem que caiu e a pergunta era a seguinte: a Caatinga apresenta um alto nível de degradação ambiental. Os maiores impactos relacionados ao referido bioma estão ligados a... Então, ele deu a alternativa A, B, C, D e E. Então, pausa esse vídeo, faz e lembre-se quais são os altos níveis de degradação ambiental da Caatinga. Então, pausa o vídeo e vocês podem fazer para vocês verem a resposta correta. Então, a alternativa correta, para quem acertou, meus parabéns. A alternativa A é a supressão da vegetação nativa por meio do desmatamento. Sim, a Caatinga, né, pessoal, ela foi muito desmatada também. Então, ela teve muito degradação a partir do desmatamento, principalmente. Tivemos problemas também sobre as queimadas nessas localidades também, que é um outro tipo de degradação também ambiental, tá bom? Aí tem a alternativa B, C, D e E. A B fala sobre emissões de poluentes químicos, grandes rios. Não, pessoal, nós não temos esses problemas principalmente. Pode existir problemas localidades, mas o grande problema da Caatinga não é esse.
em instalação de usinas nucleares em áreas de preservação. Não, as usinas nucleares brasileiras, elas estão localizadas principalmente no estado do Rio de Janeiro. D, construção de grandes barragens para geração de energia. Não, pessoal, nós não tivemos grandes problemas a respeito disso também naquelas localidades, tá bom? Não foi o grande impacto ambiental sobre o bioma da Caatinga. E aí, a expansão da atividade mineral para a exploração da bauxita. Não, professor, nós não tivemos também esses grandes problemas sobre a Caatinga. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, na próxima aula, o que nós vamos começar a estudar? Fontes de energia, parte 1, lá da apostila de vocês, né? Na nossa unidade número 12. Vamos ver o que são essas fontes de energia, quais são, vou fazer uma breve introdução, e nós vamos falar sobre o petróleo, que é muito importante também. Até a próxima aula, pessoal. Veja e reveja essa aula quantas vezes forem necessária. Faça os exercícios da apostila. Faça os exercícios propostos. Se tiver alguma dúvida, mande mensagem, pode ser pelas redes sociais ou por e-mail também. Não tem problema nenhum, estou disponíveis a vocês também, tá bom? Espero que vocês estejam estudando, se cuidando e nos vemos na próxima aula. Abraço e até mais. Tchau, pessoal!